Nessa aula eu irei tratar sobre especificação de casos de uso. Eu acho que já deu para você perceber que o diagrama de casos de uso ele não é detalhado, ele é apenas um esboço de todos os requisitos que o sistema terá. Outra regra que você deve lembrar é que o diagrama de casos de uso ele não é um conjunto de passos e, por isso, ele não tem detalhes do conjunto de atividades ou do fluxo que cada requisito, que cada funcionalidade terá. Então, se você observar aqui, ele é apenas uma exposição rápida de tudo que o sistema terá. Isso é para facilitar na fase de levantamento de requisitos, de elicitação de requisitos, onde ali é apenas discutido entre a equipe que está envolvida no projeto, entre o cliente, entre os funcionários da empresa, e aí são levantados rapidamente esses requisitos. O diagrama ele serve para facilitar essa fase de análise dos requisitos. E aí depois que é levantado, né, depois que existe esse brainstorm, essa tempestade de ideias que são levantados os requisitos, e aí é levantado esse esboço, após isso, aí sim, dá-se a fase, dentro da fase de análise, né, dá-se a fase de detalhamento de cada caso de uso desse, de cada elipse dessa. Por exemplo, manter veículos, que é o que eu estarei usando como exemplo aqui para especificar, ou seja, para detalhar esse caso de uso. Então, pessoal, dentro desse manter veículos, existem outros. Eu vou estar mostrando aqui, vou abrir para vocês. Por que eu coloquei manter veículos, manter clientes, manter locações? Porque os engenheiros de software, eles preferem fazer dessa forma. Você pode fazer de outra forma que eu vou abrir aqui agora. Esse manter veículos poderia ser feito dessa forma também. Deixa eu estar aumentando aqui o zoom. Ele poderia também ser feito dessa forma aqui, ó. Eu poderia ter um listar veículos, onde a partir desse listar veículos seria possível, né, cadastrar veículos, alterar veículo, excluir veículo e procurar veículo. Dentro do manter veículo, eu teria esses cinco, né, esses cinco casos de uso. Então, se você observar, se você colocar cinco casos de uso para cada um daqueles, manter veículos, manter funcionários, manter usuários, o diagrama de casos de uso ele vai ficar gigantesco na tela. Então, para deixar mais enxuto o diagrama ou o desenho, é interessante que você use apenas um caso de uso e chame ele de manter, porque aí esse manter significa manutenção, né? Significa dar manutenção naquele cadastro. Ou seja, o que seria dar manutenção? Um cadastro, alterar, excluir, procurar e listar. Esse significa dar manutenção, né? Então, por isso é chamado de manter. Manter veículo, manter usuário, manter funcionários. Então, desse jeito fica mais simples o diagrama. Só que na hora de documentar, ou seja, de especificar esse caso de uso, de detalhar esse caso de uso, aí sim a gente separa. Mas no diagrama a gente deixa apenas um, que seria o manter. Deixa eu abrir aqui novamente o diagrama anterior. Que seria esse aqui, manter veículos. E o caso de uso, os atores que estão envolvidos nesse caso de uso, estagiário, balconista e gerente. Então, deixa eu mostrar aqui como seria a tela, ou protótipo de tela desses casos de uso de manter veículos. Então, eu teria aqui uma tela de listagem de veículos, onde imaginem que eu vou estar clicando lá no menu veículos
e já me abre essa primeira janela aqui, listando todos os veículos cadastrados e me dando a opção de cadastrar um novo, abrir, excluir, e esses botões aqui para poder localizar algum veículo. Então imaginem que aqui a lista poderia ser gigantesca. Para facilitar uma busca eu teria esses campos. Eu poderia localizar por nome, sei lá, por placa do veículo, por Renavan, e aí digitaria aqui o valor, clicaria em filtrar, e aí apareceria só o veículo que começa com aquelas letras ou que tem apenas aquelas letras. E se eu quiser voltar a listar todos os veículos, eu clicaria aqui nessa borrachinha. Então, de cara, seria essa tela aqui, listar veículos. Se eu clicar em cadastrar um novo veículo, apareceria um formulário dos veículos, onde eu poderia cadastrar o código, o nome, a marca, a placa, o ano, cor, o valor e o modelo. E aí eu poderia, já assim que eu preencher, salvar, e se eu quiser um novo, clicaria aqui nesse botão de novo. Se eu quiser excluir um que já existe, excluir. Se eu quiser, através do formulário, navegar entre os veículos já cadastrados, eu poderia usar essas setinhas aqui. Então você pode fazer um protótipo que seja uma tela só, mas que liste embaixo, né, os dados desse veículo. Bem, mas o analista de sistemas ele não pode apenas se limitar a um protótipo. Ele tem que documentar aquilo, até para poder firmar um contrato, né, para que fique tudo certinho, todas as informações corretas. Então, para isso existe a documentação do caso de uso. Deixa eu subir aqui. Então, cada caso de uso daquele do diagrama, cada caso de uso desse, deve ser documentado em um projeto. Então, no caso de manter veículo aqui, dentro desse, eu acabei de falar que envolve outros 5, né? Cadastrar, excluir, listar, alterar. Então, esses 5 vai ter que estar especificado aqui. A gente costuma chamar também de caso de uso textual, ou caso de uso expandido, ou caso de uso detalhado, e aí as literaturas vão dar diversos nomes. Mas, geralmente, é a especificação de caso de uso. Bem, aí eu organizei aqui um modelo, existem diversos modelos na internet, nos livros. Cada empresa ela vai adotar o seu modelo, não existe um modelo fechado, único. Cada empresa vai adotar o seu, vai ter mais informações ou menos informações. Eu fiz um resumão aqui de todos os modelos que eu já encontrei nos livros e na internet. Peguei o que eu achei de melhor de todos e montei esse. Você pode achar outros diferentes aí, mas não tem problema você acrescentar. Então organizei assim, com o nome do software e o tipo de software, né? No caso, quem é pizzaria, né? Quem é ateliê, quem é mototáxi, vai colocar aqui, né? O nome do tipo do projeto e inventar o nome de uma empresa que você... colocar um logo dessa empresa, né? Que você está fazendo o projeto. E aqui o tipo de documento, né? Que é o caso de uso textual expandido e o protótipo de tela. A gente simula aqui uma versão desse documento. Aqui não é a versão do software, da implementação do software. Lembre-se que a gente está na fase de análise ainda. Então aqui é uma versão do documento. A data do documento, porque esse documento ele vai ser assinado, ele tem que ter um histórico. Então aqui de cara a gente já viu o nome do caso de uso. É importante sempre colocar o código desse caso de uso. Então a gente está descrevendo aqui o manter veículos. Caso de uso geral. Esse geral seria de generalização, ou seja, herança. Se esse caso de uso está herdando de outro, então a gente poderia colocar o nome desse outro aqui. Então não é apenas atores que existe herança, é com caso de uso também. O ator principal, gerente, e aí existe uma pequena confusão na literatura, nos livros, sobre quem é o caso de uso, o ator principal e quem são os atores secundários, ou o ator secundário. Bem, alguns livros dizem que o ator principal é aquele que começa o caso de uso. Num caso de manter veículo, eu acho que quem inicia esse caso de uso, né, o interesse de abrir a tela lá e poder cadastrar um veículo ou listar um veículo, poderia ser o gerente.
Se eu colocar secretário também, eu não vejo impacto aqui no projeto. Então eu decidi colocar gerente. Um de vocês aí, você decidem qual é esse ator principal. Não tem problema escolher um ou outro. E os secundários, que são os atores que se envolvem nesse caso de uso, que é o secretário e o estagiário, conforme eu coloquei aqui, né? Manter veículo é o balconista, na verdade, né? Balconista. E o estagiário e o gerente. Mas eu vou deixar, para não prolongar muito, eu vou deixar aqui secretário. Então, um resumo desse caso de uso. Eu coloquei aqui: esse caso de uso descreve as possíveis atividades de manutenção do cadastro de veículo. Ou seja, permite listar, incluir, alterar, consultar e filtrar veículos. Consultar ou filtrar, né? A mesma coisa. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pré-condições para que esse caso de uso possa ser executado. Pré-condições é estar logado no sistema. Se não tiver logado, não consegue abrir essa janela. Poderia ter outras pré-condições aí, mas eu não consigo visualizar nesse momento outras pré-condições. Pós-condições, ou seja, depois que esse caso de uso é executado, o que pode ocorrer? Bem, o veículo ele poderá estar disponível para ser selecionado na tela de locação. Então, uma vez cadastrado um veículo, ele pode já estar disponível para poder ser locado, né? Lá na tela de locação, você vai clicar na caixinha do Combo Box e vai estar lá já aparecendo esse veículo. Bem, pessoal, então, se a gente observar aqui o outro diagrama, deixa eu abrir o outro agora de novo. Se a gente observar aqui esse diagrama, percebam que quem inicia, o caso de uso que inicia-se é o listar veículos. E a partir dele é que o usuário, né, no caso aqui o estagiário, a secretária ou o gerente, ele poderá clicar na opção de cadastrar, alterar, excluir e procurar. Bem, então a gente já percebe aqui de cara que o fluxo principal é o listar veículos. E os fluxos alternativos, por isso que está aqui um extend, ou seja, são opcionalidades, são cadastrar, alterar, incluir, procurar, excluir e procurar. Então isso eu coloquei refletido aqui no documento. Ou seja, eu vou detalhar o fluxo principal, que é o listar veículos. Aqui eu estou detalhando ele, depois eu falo aqui sobre ele. Vou só alterar aqui, aqui não é principal, aqui é alternativo. Ou seja, o cadastrar veículo, ele é um fluxo alternativo. Aqui eu estou detalhando ele também. O outro fluxo alternativo aqui já é o 2, né? Vou colocar o 1 lá em cima. Já vou aproveitar e alterar aqui o modelo. Sempre tem coisa para alterar nesse modelo. Então, fluxo alternativo 2, alterar veículo. Fluxo alternativo 3, excluir veículo, e eu detalho também ele. Fluxo alternativo 4, filtrar veículos ou localizar veículos, né? E o 5 seria o limpar filtro, seria um fluxo alternativo. Eu não coloquei esse limpar filtro aqui no diagrama, então vou aproveitar também já colocar aqui limpar filtro. Ele é opcional também, né? Vou colocar como um extend. Salvar aqui. Pronto. Então percebam que o documento está dividido entre o fluxo principal e os fluxos alternativos. Esses fluxos eles são detalhados em cada um desse aqui. Então, você poderia fazer em documento separado cada fluxo alternativo desse. Porém, eu decidi fazer um documento só para facilitar a vida de vocês. Aqui no fluxo, em cada fluxo, a gente sempre tem um lado do ator e o lado do sistema. Até porque os requisitos ou os casos de uso, ele descreve a interação do meio externo com o meio interno, ou seja, o usuário com o sistema, ou um sistema com outro. Isso também seria externo e interno. Então eu tenho que descrever as ações do ator e as ações do sistema em cada fluxo desses.
Então aqui primeiro, ações do autor. Para poder listar veículos, o que é que ele vai precisar fazer? Ele primeiro clica no menu veículos. Então existe um pontapé inicial, é o ator que inicia. E aí o sistema ele responde, logo em seguida. Ele exibe uma janela principal de veículo listando todos, que foi o que eu descrevi lá naquele protótipo que eu mostrei. E dando a opção para incluir um novo, abrir, excluir e localizar. Então essas seriam as ações, simples assim, para poder listar veículos. Seria o fluxo principal. As regras de negócios, ou seja, as restrições ou validações. O que seria isso, as regras de negócio? Seriam as restrições e as validações, como está aqui descrito. Ou seja, algo que o sistema ele vai impedir se acontecer. Sei lá, colocar um CPF inválido, colocar CPF com ponto ou com traço, isso seria restrições ou validações. São as regrinhas do sistema que não podem ser quebradas. Dentro do fluxo principal, pessoal, sempre existem as exceções. Exceções elas podem ser confundidas como erros, porém não é interessante chamar de erro, porque nem sempre são erros. Então aqui dentro do fluxo listar veículos, existe apenas um que eu pelo menos enxerguei, uma exceção, que é se acontecer de não haver registros cadastrados na hora que o ator ele clica no menu de veículos para poder listar os veículos. Se não tiver nenhum cadastrado no sistema, o que vai acontecer? Então, essa pergunta ela tem que ser respondida e detalhada. Foi o que eu fiz aqui. Primeiro, inicia com o sistema. Ele exibe uma mensagem de alerta dizendo: não existem veículos cadastrados no banco de dados. O usuário ou ator, ele clica em OK na janelinha e o sistema fecha o alerta pop-up, a janelinha, e continua na mesma janela de veículos com a tabela em branco, vazia. Poderia até colocar aqui, com a tabela listada vazia. Por quê, pessoal? Isso parece ser muita bobagem detalhar isso, mas se não detalhar, pode acontecer da equipe de programação, quando chegar na fase de implementação, esquecer de validar isso. Porque se esquecer isso, pode acontecer um erro, sei lá, até travar o sistema, se isso não for tratado, se essa exceção não for tratada. Ou seja, você fez o código ali para poder aparecer só considerando que existem registros, mas se você não tratar direitinho, quem já fez isso alguma vez, em programação sabe que na hora de fazer o algoritmo lá, se não tiver nada, ele vai dar um erro na tela. Então, para que esse erro não fique feio na tela, é bom tratar esse erro através dessa exceção aqui detalhada. Fluxo de exceção 2, eu coloquei aqui uma interrogação, não existe, eu não consegui enxergar outros, apenas esse, em listar veículos apenas. Fluxo alternativo 1, ou seja, voltando para o diagrama mais uma vez, o alternativo 1 que eu coloquei seria esse aqui, cadastrar veículos. Ele poderia ser o 2 ou 3, não importa, colocando como alternativo e detalhando ele é o que importa, Então, cadastrar veículo. Quais são os passos para se cadastrar um veículo? Primeiro, começa pelo ator. O ator clica no menu veículos. Então, o sistema... Então, já vou corrigir aqui, porque isso é um passo do fluxo principal 1, do listar. Então, já vou tirar daqui, vou excluir essas linhas. Excluir linha inteira. Porque para cadastrar um veículo, a gente tem que considerar que já está no fluxo principal, que é o listar veículos. Então, se já está nessa tela, deixa eu mostrar para você lá no protótipo. Por isso que eu pedi para vocês desenvolverem primeiro o protótipo para depois detalhar, porque aí fica mais fácil. Mas o que um analista que já tem experiência faz é o contrário. Primeiro especifica, detalha, depois ele faz o protótipo. Mas cada um segue sua estratégia, isso não tem problema. Então, está aqui em listar veículos e já pode clicar aqui em novo.
Então é isso que eu estou detalhando aqui em cima. No fluxo alternativo 1, cadastrar veículos, ele clica no botão novo, o sistema exibe uma nova janela contendo o formulário em branco para preenchimento de todos os campos: nome, marca, placa, modelo, ano do modelo, cor, valor da diária, status. Então todos esses campos eles também têm que ser descritos aqui. Pessoal, lembre que aqui é um documento que deve ser assinado pelo cliente, né, pelo analista que está fazendo essa documentação. Então está envolvendo dinheiro aqui. Então se você esquece de um campo desse, isso pode ser tempo perdido, o projeto pode voltar para a equipe de programação e aí leva tempo, o cliente vai ficar insatisfeito porque você esqueceu. Então é importante estar todos os campos aqui. Não precisa colocar os tipos, se é int, varchar, porque o cliente não vai entender. Se você colocar aqui int, string, né, varchar, date, ele não vai entender. Isso aqui é tanto para o cliente como para a equipe de programação, para os analistas. Então tem que ser o menos técnico possível. Para isso existem outros documentos que você sabe, né? O diagrama de classe ou modelo entidade de relacionamento do banco de dados. Então para isso existem outros modelos para a equipe de programação. Então os tipos de cada campo não vão estar aqui. Então depois o ator preenche os respectivos campos, nome, marca, modelo, clica em salvar. Quando clica em salvar, o sistema registra no banco de dados e exibe a mensagem salvo com sucesso. Então, pessoal, esses passos, para o caso de uso que você escolheu, você tem que usar a imaginação e colocar os seus passos aqui. Pode ser que os passos do seu caso de uso escolhido seja quase idêntico ao meu, só muda os campos, não tem problema. Mas tente usar a criatividade e alterar o meu também, se você vê aí que enxerga outra coisa. Procura na internet e outros tipos de telas para poder ter mais imaginação. Então, dentro desse cadastrar veículo, quais são as regras de negócio? Bom, uma regra é obrigatório o preenchimento dos campos, nome, placa, valor da diária. Então veja a importância dessa regra de negócio. A equipe de programação, quando for montar o modelo R, eles vão pegar esse documento e vão reparar que os campos obrigatórios é nome, placa, valor e valor da diária. Então eles vão colocar lá no outro modelo para poder, quando for programar, lembrar disso. Esses campos são obrigatórios. O campo valor da diária não pode ser 0 ou inferior a 0. Outra regrazinha que ele pode colocar em outros modelos, né, de outras fases, tipo na fase de projeto. A fase de projeto é que você vai ter os diagramas específicos para a equipe de programação. Então eles vão colher essas informações desse documento aqui, para poder construir os modelos da fase de projeto. Veja quantas regras eu coloquei aqui, as regras de negócio. As restrições, né? O campo valor da diária deve conter máscaras no estilo moeda. O campo modelo deve ser do tipo combo box. E aí vai, né? Aqui eu estou entrando mais um pouquinho, né, no mundo de programação, mas eu achei interessante colocar assim. Mas eu especifiquei, combo box significa caixa de seleção. Aí o cliente, quando lê isso aqui, ele vai entender. Então é isso, eu não vou ler tudo para não me estender aqui no vídeo. Quais são as exceções desse fluxo alternativo 1, cadastrar veículos? Bem, preenchimento obrigatório. O que acontece se o ator não preencher os campos obrigatórios? Então eu achei importante. Percebam que a exceção ela é como se fosse o detalhamento de cada regra dessa se for quebrada. O que acontece se cada regra dessa for quebrada? Então não são todas, mas geralmente cada regra de negócio dessa vai gerar uma exceção, se ela for quebrada, né? Então, o ator, vamos supor que ele esquece de preencher todos os campos obrigatórios, ou algum dos campos, e clica em salvar. O que é que acontece? O sistema vai impedir que seja salvo e vai exibir uma mensagem: por favor, é necessário preencher todos os campos obrigatórios. Então veja como é importante isso aqui para a equipe de programação. A equipe de programação, pessoal, ela não deve se preocupar em entender como é que o cliente quer. Já pensou, o cara está programando, eita, como é que o cliente gostaria que fosse essa mensagem?
Aí vai ligar para o cliente para saber, não, é o analista que já deve ter acordado com o cliente isso. E aí o programador já vai cair no colo dele já tudo respondido. Ele vai ganhar tempo com isso na fase de implementação. Então, clique em OK o ator e por fim o sistema fecha e continua na mesma janela, né? Fecha o alerta e continua na mesma janela. Eu coloquei aqui outra exceção, exceção 2. Número da placa repetida. Então, se na hora de cadastrar o veículo, o usuário, o ator, colocar um número de placa que já existe, ele está quebrando mais uma regra de negócio, então o sistema ele vai se comportar dessa maneira. O ator preenche o número de placa que já existe, clica no botão salvar, o sistema impede que seja salvo e exibe a mensagem. Não é permitido salvar o número de placa já cadastrado. Clique em OK e aí fecha a janela por fim. Fluxo alternativo 2, alterar veículo. Então o ator clica na linha do veículo que deseja alterar, clica no botão abrir. Então se a gente observar lá no protótipo, deixa eu descer lá embaixo, ó, o ator seleciona o que ele quer alterar, vamos supor esse cruze aqui, clicou, depois clica nesse botão aqui abrir, é isso que está acontecendo. Cadê? Fluxo alternativo 2, alterar veículo. Então, o sistema exibe o formulário com os dados do respectivo veículo preenchido. O ator faz as alterações desejadas, clica no botão salvar, o sistema registra no banco de dados a alteração e exibe a mensagem salvo com sucesso. Quais são as regras de negócio? Permanecem as mesmas regras do cadastrar veículo, né? Ou seja, não pode repetir o número de placa, não pode colocar o valor no campo de valor, letras, não pode. Todas aquelas regras devem ser respeitadas. E as exceções também permanecem as mesmas, por isso que eu não coloquei aqui as exceções. Mesmo assim eu deixei um espaço, mas você pode deletar essas linhas na hora de me entregar. Fluxo alternativo 3, excluir veículo, então é o mesmo comportamento, parecido, eu não vou me alongar aqui, eu acho que você já deve ter dado para entender o que são fluxos alternativos, seriam os extends, o que são exceções, seria o fluxo, o que acontece se alguma regra de negócio for quebrada, né? O que é que vai acontecer? Seriam os tratamentos que vão acontecer caso alguma regra seja quebrada. Deixa eu avançar aqui. E aqui é importante colocar também, que eu já vi em alguns documentos, em alguns modelos, o tempo estimado de desenvolvimento, 5 horas. Isso é importante também para poder você mostrar para o cliente quanto vai ficar o seu projeto, né? Você mostra para ele quanto vai levar em horas, e aí todo o seu levantamento de quanto vai ser cobrado esse projeto vai ser com base nisso. É importante também colocar no documento todas as alterações que foram feitas nele, as datas, quem foi o autor que fez a alteração, ou seja, o analista que fez a alteração, e um comentário de quais foram as mudanças que foi feita nesse documento. Por fim, a data da aprovação pelo cliente, né? O nome do cliente responsável pela aprovação, no caso a pessoa da empresa, o setor, cargo do cliente responsável pela aprovação, né? Eu coloquei aqui presidente da empresa. E a assinatura do cliente, tão importante aqui na hora da negociação, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pergunte para mim, mande mensagem. É muito chato, eu sei, documentar um caso de uso, especificar um caso de uso, mas veja a importância dele. Você leva um tempo para detalhar ele, mas o tempo que você ganha lá na frente e a satisfação com o cliente que você ganha, você não vai evitar insatisfação do cliente ou você não vai evitar também prejuízo de tempo, né? Mas você vai minimizar ao máximo documentando isso. Tá ok, pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.